Salve, meus queridos! Queria começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Você já parou para poder pensar na sua vocação? E, aliás, o que é vocação? Você entende essa palavra? Vamos refletir um pouquinho sobre isso, principalmente nesse mês de agosto que acabamos de iniciar, que a igreja tradicionalmente traz como um mês das vocações ou um mês vocacional. A origem da palavra vocação é o latim, vocatio vocationis, que quer dizer chamado. Todo ser humano possui um chamado no seu coração, um chamado a realizar uma obra maior do que si mesmo, para onde nós caminhamos e aquilo que vai dar sentido para a nossa existência. Dentro da dinâmica cristã, o chamado, antes de qualquer outro, é a santidade. Existem os chamados específicos, como uma vocação para ser padre, ser religioso, religiosa, ser missionário ou então no serviço pastoral da comunidade de fé. Mas antes de qualquer um desses chamados específicos, o cristão batizado é chamado a viver a santidade, chamado a colocar em prática a sua essência original, pois afinal de contas fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Por isso, nós devemos buscar a cada dia mais a santificação da nossa vida. Nesse processo de entender o chamado, de discernir para onde nós vamos, eu gostaria de convidar você a olhar para um jogo hoje. E eu estou falando de Journey. Journey é um jogo um tanto quanto diferente do que as pessoas estão acostumadas. Ele não vai trazer momentos, digamos, de ação, de aventura, regados com muito barulho, nem nada disso. Nós estamos falando de um jogo extremamente contemplativo, onde você controla o personagem principal dentro de um gigantesco deserto, e nesse deserto existe uma montanha com uma luz muito forte que chama a atenção do protagonista. Seu objetivo é muito simples: chegar até essa montanha. Só que, apesar da simplicidade do objetivo, não quer dizer que a jornada, que dá nome ao jogo, vai ser uma jornada simples. Ela é marcada por desafios, por problemas, por momentos onde você vai se sentir muito feliz, outros momentos onde você vai pensar em desistir de tudo, mas sempre mostrando que o seu objetivo, ele está à sua frente. Nós estamos falando de uma jornada vocacional. A nossa vocação é assim. Todos nós temos esse chamado interior, só que para esse chamado cabe uma resposta. Se vamos conceder essa resposta de maneira livre, consciente, isso cabe à nossa liberdade, isso cabe a cada um dos seres humanos. Agora, só é possível ser realizado na sua vocação a partir do momento em que você toma consciência do seu chamado e o responde de maneira decisiva e integral. Quando nós olhamos nas passagens bíblicas, nós vamos ver que vários são aqueles chamados por Deus. Abraão, por exemplo, foi chamado a deixar a sua terra em Ur dos Caldeus e ir para a terra onde o Senhor lhe mostrar, sem garantia nenhuma de que iria encontrar algo de bom naquela realidade. Mas a sua confiança faz com que ele trilhe essa jornada. É isso que vai trazer para ele o título de Pai na Fé, muito utilizado por São Paulo, principalmente na carta aos Romanos. Outra imagem muito profunda desse chamado atendido livre e espontaneamente é o sim da Virgem Maria. Maria, ao chamada a ser a mãe do Salvador, ela se entrega para que por meio dela o chamado de Deus possa ser concluído. E isso abre espaço para uma outra camada das vocações, que é a camada do serviço. Toda vocação, ela está sempre em serviço do outro. A serviço do reino de Deus, a serviço daquele que lhe foi confiado, a serviço até mesmo de uma profissão. Um profissional está sempre trabalhando não para si, mas sim para o outro. O médico, ele vai curar uma pessoa, o advogado, ele vai defender uma outra pessoa. Se ele trabalhar somente para si, ele não consegue o seu sustento e nem a realização daquilo que lhe foi confiado. Todos nós possuímos uma vocação, como disse anteriormente. Em primeiro lugar, a santidade, a santificação do nosso interior, para que possamos crescer até a estatura de Cristo, como nos diz o apóstolo Paulo. Mas também todos temos a nossa vocação específica. Cabe-nos, por meio da oração e do discernimento, entender qual é o chamado de Deus para a nossa vida. Em Journey, nós vemos que esse processo de chegar até a montanha, cheio de desafios, cheio de tribulações, ele não
desanima aquele que está no processo, pois é nessa atividade que ele se desenvolve, que ele cresce, que ele amadurece e consegue dar uma resposta objetiva para a sua vocação. Eu desejo profundamente que tanto essa reflexão quanto o Journey possa te ajudar no seu processo de discernimento vocacional, para que assim você possa ser plenamente realizado no seu chamado.